Olá, queridos amigos do Grupo Espírita André Luiz, do Rio de Janeiro, GEAL, da Rua Jequibá. É uma gratidão imensa estarmos juntos para podermos conversar sobre Jesus de Nazaré. O nosso tema de hoje, da nossa conversa fraterna, nesse momento em que nós estamos online, é Jesus, o Messias planetário. Nós vamos começar falando do evangelista João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. João nos disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 14, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, entre os evangelistas, João foi aquele que versejou, falando sobre Jesus com uma intimidade espiritual muito grande, trazendo justamente esse Cristo. Mas a história nos mostra que praticamente todas as grandes religiões do mundo têm uma figura messiânica. Figura esta que virá para combater o mal e a injustiça, restaurando o paraíso sobre a terra. Daí a palavra Messias, derivada do termo hebraico Mashiach, que significa originalmente ungido, indicando alguém marcado na testa com óleo sagrado para realizar cerimônias religiosas. Mas com o passar do tempo, seu sentido passou a descrever uma figura semidivina que deveria vir à Terra para resgatar seu povo com um Salvador. Para os judeus, ele deveria ser um rei descendente de Davi, com a missão de livrar os israelitas da opressão estrangeira e implantar um mundo de justiça e salvação. Então, quando nós falamos do Messias, nós estamos falando justamente disso. Eu fui buscar uma obra muito bonita que deu o título da nossa conversa, que é do professor Severino Dias. Então, o Severino, ele tem uma obra chamada Jesus, o Messias das Nações, do ano de 2019, é muito novinha. E lá, o professor Severino, ele vai dizer: quando o Novo Testamento foi escrito, no primeiro século da era cristã, a expressão Mashiach foi traduzida como Christus e tornou-se, assim, o título de Jesus. Ou seja, dizer Jesus Cristo é o mesmo que dizer Jesus o Messias. É muito bonitinho isso que o professor Severino fala, não é? Nos dizendo que existe essa possibilidade, né, da religião cristã trazer para nós esse Messias. Entretanto, a certeza do evangelista Mateus a respeito de Jesus ser o Messias é uma característica de todos os registros do seu evangelho. Porque Mateus foi aquele que foi publicando o Levi Mateus e que estudou, primeiramente, nos relatos primeiros. Ele era cobrador de impostos, então ele escrevia muito bem. Aquele primeiro manuscrito foi perdido. Depois nós tivemos o relato Protomarcos. O Evangelho de Marcos teria sido o primeiro. Daí o Evangelho de Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos e Lucas, ser muito próximos, porque eram sinóticos. Eles tinham muitas coisas referentes uns aos outros. Então, mas a ideia do Messias, de alguma maneira, moldou o pensamento dos cristãos de todos os tempos. Algumas obras antigas dos profetas estão no Novo Testamento, mostrando o Cristo como um ser divino.
nós vamos buscar o maior de todos os profetas do Velho Testamento, que é Isaías. Isaías, no capítulo 7, 14, ele vai dizer: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. No capítulo 9, versículo 6, o Isaías diz: porque um menino nasceu para o povo, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós temos também o Miqueias, Zacarias, falando disso. Agora, vamos fazer uma primeira reflexão. Nós reencarnamos muitas vezes, em várias épocas. Muitos de nós estávamos junto com Jesus na Palestina. Como é que eu penso em Jesus hoje? Será que eu penso em Jesus hoje, Jesus crucificado? Será que eu penso em Jesus sofrido, ou eu penso em Jesus amor? Como o próprio Jesus trouxe, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem não seguisse a sua boa nova, quem não seguir a sua boa nova, vai ter muitas dificuldades de entrar no reino dos céus. Então nós vamos buscar o Espírito Emmanuel pelas bênçãos das mãos divinas de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, lição 174, Plataforma do Mestre. E lá, Mateus, Emmanuel nos traz, capítulo 1, versículo 21. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Então, Emmanuel vai dizendo, em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando, obedecendo, se reportam Cristo interpretando qual se fora um patrono das religiões individuais, sedento de guerra. Entretanto, meus amigos, o Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar, porque o próprio Emmanuel nos disse isso no livro A Caminho da Luz. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Ainda não sabemos. E ele continua, o Emmanuel, na plataforma do Mestre. A Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Anunciou-nos a seleção revelada, celeste, de que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados, das nossas próprias faltas. Achamos-nos até hoje em simples fase de recomeço do apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, porque o homem limpo vai conseguir purificar o mundo. E o último parágrafo que ele nos doa para reflexão é: o reino individual que puder aceitar o serviço libertatório do Cristo, do Salvador, encontrará a vida nova. Então, o Evangelho de Jesus liberta, sem dúvida nenhuma. Por isso que os profetas do Velho Testamento testificaram que haveria um Messias, um descendente do rei Davi, que viria libertar o seu povo do jugo estrangeiro. Jesus Cristo foi o grande Jeová do Velho Testamento e é o grande Messias do Novo Testamento. Mas o mesmo Mateus, capítulo 16, ele vai nos contar uma coisa muito linda. Um fato. Jesus foi então a uma região chamada Cesareia de Filipe, lá na Palestina. E no
versículo 13, Jesus com os seus discípulos, então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro logo respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus, no versículo 16, responde: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então está dizendo que naquela hora, Pedro foi abençoado pela sua intuição. Ele ouviu do mundo espiritual superior esse dito. E aí no versículo 18, Jesus diz: por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus estava dando aos discípulos, que seriam de alguma maneira seguidos também por Pedro, essa orientação, que tudo que nós fizéssemos da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, estaria para sempre conosco. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem nada a ninguém que ele era o Messias. É muito interessante isso. Mas lá na frente nós vamos falar de uma outra oportunidade de Jesus ter falado que era o Messias. Mas teria então, a pergunta é: Jesus, autoridade para ser considerado Messias? Nós vamos trazer vários feitos aqui numa conversação simples com todos vocês. Jesus teria, como teve, autoridade de perdoar os pecados. O evangelista Lucas, no capítulo 5, versículo 20, vai trazer para nós. O mestre então fala ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Aquele paralítico que desceu naquela claraboia para poder ficar frente a frente com Jesus. Ele precisou ser trazido por 4 amigos. Nós estamos falando do grande espírito que é o Ben Elias, né? Então, esse paralítico, ele era um paralítico de muito tempo. E Natanael, Ben Elias, né? Queria ver Jesus, mas tinha muita gente. Então, os amigos o ajudaram, tirando as telhas, ou seja, aquelas palhas, e desceu ele na presença de Jesus. E Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Foi uma confusão, porque lá estavam os fariseus, alguns doutores da lei, e disseram: mas como este homem pode perdoar? Não é? Mas nós temos aqui uma revelação muito interessante para aqueles que ainda não sabem. A nossa querida Amélia Rodrigues é uma grande benfeitora que viveu no século XIX e XX na Bahia. Foi professora, poetisa, foi educadora, foi uma mulher que antecedeu o seu tempo. Ela foi humanista e ela, quando voltou para o mundo espiritual, foi convidada por Joana de Ângeles, a benfeitora, coordenadora das funções mais nobres da Mansão do Caminho, e que é a benfeitora que orienta Divaldo Pereira Franco. Então Joana perguntou se Amélia Rodrigues não gostaria de trabalhar junto com Divaldo Franco para escrever algumas coisas. E assim foi feito. Então nós temos hoje 12 obras que Amélia Rodrigues ditou para o Divaldo Franco. Essas obras
nessas obras, melhor dizendo, Amélia Rodrigues trata da beleza da época do Cristo, da fala de Jesus. Nos fala do Jesus amor, do Jesus compaixão, do Jesus que tomava conta dos excluídos, do Jesus que ajudava a amparar os pobres e oprimidos. Também, e aos outros também. Então, o primeiro livro dessa lavra, chamada Primícias do Reino, lá, Divaldo nos diz que Natanael, em sintonia mediúnica com ele, se aproxima e fala de quando ele foi justamente curado por Deus. Aliás, desculpa, por Jesus. Curado por Jesus. Então, ele conta ao nosso querido Divaldo que depois que ele desencarnou, dessa oportunidade que ele foi curado por Jesus, ele fez muitas experiências, até que ele adentrasse no século XIX, com o nome de Jacó Heine. Esse Natanael ben Elias, da cidade de Cafarnaum, aos 40 anos, coube a ele apresentar o primeiro relatório médico da poliomielite nos anais da medicina terrestre. Então, aqui nós já vamos ver a libertação da reencarnação. Aquele paralítico que com certeza adquirira o vírus da poliomielite, passou séculos no mundo espiritual estudando e se incorporou num grupo de estudiosos para que, ao reencarnar, ele pudesse ajudar a que não mais acontecesse esses distúrbios, e ele tratou de buscar a vacina contra a polio. Então, ele diz ao Divaldo que aos 79 anos ele deixou com um amigo estudioso como ele, Carl Oscar Medin, o propósito de continuar pesquisas, cabendo a ele e sua equipe descreverem o caráter epidêmico da paralisia infantil. E aí, o Natanael, o antigo, vai conversar com o Divaldo dizendo: comemorei no plano espiritual em lágrimas quando a equipe, em 1961, de Albert Bruce Sabin, apresentou a vacina aprovada para erradicar a paralisia no planeta. Isto é uma beleza, meus amigos. Isso é um fato verídico que o nosso querido Divaldo trouxe para nós. E após esse período de preparação no mundo espiritual, voltaremos, diz ele, no século XXI. Prometeu o Natanael ben Elias, da época de Jesus, justamente voltar com o Oscar Medin Jonas, o Salk, o Albert Sabin e o Francisco Schmidt, já reencarnado, para hoje trabalhar na recuperação de paralíticos e mutilados. Amigos queridos, nós estamos nessa pandemia, não podemos imaginar quais espíritos propostos que se propuseram a reencarnar para ajudar a Jesus, governador do planeta. Eu fico muito sensibilizada em poder compartilhar isso com vocês. É muito interessante, muito bom nós estarmos junto com a ciência, acreditando nas vacinas, em especial na vacina contra a paralisia infantil. E o nosso Sabin doou todo o dinheiro que ele ganhou para que as pesquisas pudessem continuar. Uma coisa maravilhosa. Mas voltando então ao nosso querido João, nós agora vamos falar um pouco mais
Porque nós aprendemos na doutrina espírita que Jesus era a porta por onde todos nós poderíamos entrar. Porque o João falou, no capítulo 10, versículo 9, que Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A pastagem boa para poder aurir sementeiras frutíferas da sua vida, das suas conquistas. No Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso codificador Allan Kardec comenta muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sagrados, em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave, daquilo que abre a porta, que faculte o aprendizado do sentido. Então, as duas figuras, a porta e a chave, foram reunidas em significativa mensagem pelo Espírito Emmanuel, dizendo: Jesus a porta e Kardec a chave. Numa obra, Opinião Espírita, justamente no capítulo 2. Então, essa compreensão perfeita de que, ao estudarmos Allan Kardec, ao estudarmos a doutrina dos espíritos, nós estaremos adentrando a revelação que antecedeu justamente a chegada do Consolador, que é a doutrina espírita, que seria a terceira revelação. Então, para nós voltarmos e absorvermos a segunda revelação, que são os ensinamentos de Jesus, nós temos a chave, que é a doutrina espírita. Então, nós podemos falar com muita certeza que nós recebemos códigos, explicações das três revelações de Moisés, que foi um grande profeta, que veio justamente no Oriente para tornar a Palestina, o povo hebreu, derivado lá daqueles capelinos que vieram para se juntar aos povos que já existiam na Terra, para acelerar a evolução do planeta. Então Moisés veio legislar, trouxe os 10 mandamentos, que é tudo o que nós precisamos entender. Mas ele precisava tirar aquela coisa mística dos vários deuses e trazer um único Deus. Então, dos feitos grandes de Moisés, receber o Pentateuco naquela tábua da lei. Aliás, não é o Pentateuco, né? É o decano, né? As 10 promessas, né? Os 10 pontos mais importantes do decálogo, não é? E depois mostrar que justamente existia um Deus único. Porque se assim não fosse, como é que Jesus poderia chegar séculos depois e falar que ele era o Messias? Para qual Deus ele estava trabalhando? Então, nós aprendemos com Moisés que era o único Deus, que na época foi chamado Jeová. Tem algumas religiões que ainda tratam esse Deus do nome de Jeová. Mas essa compreensão perfeita do Evangelho, Jesus como guia, Jesus como modelo, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando o nosso codificador pergunta à equipe veneranda: quem foi o espírito mais evoluído que esteve no planeta? Então, uma resposta muito simples: Jesus. Então, Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Por isso é que nesse conjunto de obras de Humberto de Campos e de Emmanuel, nós vamos encontrar que no livro Caminho, Verdade e Vida, João nos mostrando, e Emmanuel vai dizendo para nós, que na realidade
Jesus é a luz do mundo. O que seria a luz do mundo? Seria aquele que veio iluminar as nossas dificuldades. As nossas dificuldades diárias de entender, de compreender por que nós estamos reencarnados. Por que é preciso para que entendamos o objetivo da nossa vida. A nossa vida não é comer, dormir e brincar. A nossa vida é nos evoluir. Evoluir do nosso passado para que o nosso futuro seja melhor. Nosso compromisso é servir a nós, a aqueles que estiverem perto de nós e a servir ao Cristo. Como hoje, com certeza, nessa conversa fraterna nós estamos fazendo. Nós estamos pensando no Evangelho de uma maneira suave, bela, sem restrições. Errei ali, falei Pentateuco em vez de falei Decálogo, mas tudo bem, meus amigos. Consertei. Isso é muito bom, a gente estar à vontade numa conversação, poder fazer isso. Né? Então, se nós hoje fizermos uma reflexão sobre o simbolismo da porta e a sua significação em nossas vidas, nós vamos começar dizendo que a porta é algo muito importante numa casa. Ela é uma via de acesso a vários lugares. Sem ela, nossas vidas seriam muito dificultosas, limitadas, porque desde que o homem foi primitivo, que ele estava na caverna, ele brigava com aqueles animais grandes que viviam naquela época. Depois ele evoluiu e se esforçou para fechar um pouco, colocando algum anteparo que mais tarde chamou porta. Então, não é necessário muito para imaginarmos os esforços desses seres semi-selvagens para que pudessem se abrigar naquelas cavernas e passarem os dias e as noites. As noites eram frias e havia aquela abertura. Os animais podiam atacá-los. Então, aquela abertura depois foi denominada porta, que remete a muitas vezes a terem modificações. Usando outra vez o evangelista João, no capítulo 10, versículo 9, ele nos diz: eu lhes asseguro, como eu já disse lá na frente, eu vou retornar na fala, que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, é um assaltante, é um ladrão. Porque aquele que entrar por a porta, porque eu sou o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Assim é que se faz o pastoreio, meus amigos. O pastor das ovelhas conhece todas elas. Ele abre a portinha do redil onde elas estão. E ele conhece cada uma delas, mesmo que sejam centenas. E as conduzem para pastorear, para comer, para beber. E ele vai adiante com elas e elas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Essa é a realidade. E Jesus, como para ensinar, ele usou das coisas, né, que ele falava, daquele momento, daquele povo, não é? Do momento do povo, nós vamos entender que, na realidade, Jesus falava do pastoreio porque existia muito pastoreio. Em especial, em toda a Palestina, mas em especial na parte norte da Galileia, mesmo na Samaria, mesmo na Judéia. Porque na época de Jesus, a Palestina era dividida em 3 partes. Então, Jesus continua através de João. Mas nunca seguirão um estranho. As ovelhas não seguem um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, Jesus usou essa comparação, mas eles não entenderam o que Jesus disse. Né? Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O mestre diz ser a porta.
a única via de acessos e é a nossa grande oportunidade de podermos estar junto do Cristo, junto dele, nos aceitando com as nossas dificuldades, mas querendo e tentando corporificar as nossas coisas boas. Então, via de acesso a quem? Oportunidade de quê? O que Jesus disse que nós seríamos salvos? Mas a qual salvação Jesus se refere? Quando nós ouvimos falar em salvação, costumamos perguntar: salvar o quê? Para compreendermos isso, faz-se necessário entender que essa porta que Jesus falou conduz a um caminho. É uma rota que leva a um caminho, que leva a algum lugar, que leva ao reino de Deus. Esse reino de Deus está dentro de nós, porque nós fomos criados por Deus. Nós somos luzes, mas precisamos fazer com que este reino, que a luz, cresça através das nossas caminhadas. Então, Jesus tinha autoridade em libertar os oprimidos. Por isso que ele deu muita liberdade aos oprimidos. O evangelista Lucas nos diz isso no capítulo 4, versículo 18. Falando da obsessão, da possessão que existia muito naquela época. Ainda hoje existe, mas naquela época bastante. Então ele fala que o homem vivia preso num local com correntes. E todos queriam que aquele homem fosse curado, porque eles tinham medo dele, e aquele homem vivia com os porcos. E quando Jesus chegou perto daquele homem, o homem disse para ele: nós somos uma legião. Vou beber um pouquinho d'água. E Jesus ordenou que eles saíssem daquele homem. Aquele homem foi salvo, entre aspas, foi liberto. E aqueles seres que lá estavam fugiram. E parece que afugentaram aqueles porcos que lá estavam. E os porcos, sentindo aquela vibração, aquela mudança, né, daquele teor daqueles espíritos, eles fugiram e caíram no abismo. Então alguns acreditam que os espíritos que estavam com aquele homem passaram a obsidiar os porcos. Não é assim, porque Jesus, ao tirar os espíritos do homem, ele, com os seus prepostos, com os amigos que trabalhavam com ele, levou-os para que eles pudessem, num local adequado, entender que eles não podiam ficar ali obsidiando aquele homem. Então, Jesus não curava só o corpo, curava a alma, mas curava, no caso das obsessões e possessões, os espíritos que eram possessos, os espíritos que também obsidiavam. Então, qual seria a autoridade de Jesus para ensinar as pessoas, né? Então, nós vemos que desde muito cedo, Jesus começou a conversar com os homens lá no Sinédrio. O nosso professor Celestino Dias, ele diz que Jesus não era aos 12 anos, era aos 13 anos. Porque até 12 anos era proibido alguém fazer alguma coisa. Então Jesus, ele ensinou aos 13 anos, naquela festa da Páscoa. Está em Lucas capítulo 12, versículo 41 e 42. Não é? Quando Maria e José, seus pais, voltaram para casa e sentiram falta do menino, foram procurar
Procuraram muito e encontraram, conversando no meio dos doutores, lá no Templo de Jerusalém. E ao ser questionado, isso é Lucas, conta no capítulo 2, versículo 47, ao ser questionado pelos seus pais, Jesus responde: estava na casa de seu Deus, estava na casa de seu pai, eu estava lá conversando com aqueles outros. Que autoridade Jesus tinha para, num dia de sábado, na sinagoga, poder falar das coisas? Nós vamos encontrar isto já em Isaías, né? Isaías revela que, com autoridade, Jesus cumpria as escrituras. Então, quando Jesus ia lá para o sul, para a Judéia, no Templo de Jerusalém, Jesus abria a Torá e lia. E ele fazia isso, inclusive, no sábado. Não é? Isso é muito interessante, porque Jesus tinha a autoridade da pessoa messiânica, do Messias. A sua relação com Deus, né, vai nos identificar ele com Messias. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou. Assim, o evangelista Lucas escreve, e Jesus mostra isso. Mas, entretanto, o evangelista João também esclarece a sua tarefa, que nós já falamos, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho de nós podermos entender como é que nós vamos caminhar para Deus. Ele é a verdade, porque ele trouxe a verdade do Pai. E a vida, porque vai nos dar a vida e abundância. Mas quando Jesus se encontrava com os discípulos, mesmo lá no Sinédrio, a fala de Jesus denotava de tudo o que o povo gostava e o povo se acostumava. Sua palavra trazia a autoridade de Deus. Nas palavras do Messias podiam encontrar elementos que não passavam despercebidos, porque eles criam mais, muitas vezes, em Jesus do que lá nos fariseus, nos saduceus, nos escribas. Mas nós vamos agora trazer outra vez uma outra parte que está em João capítulo 4, versículo de 1 a 41. Qual local João nos trouxe que Jesus falou também que ele era o Messias? Vejam, Jesus tinha ido com seus discípulos, saído lá do norte da Galileia, e ele ia para o sul. Tinha que passar pela Samaria. E o que Jesus fez? Jesus se desviou da sua rota e disse aos discípulos: vão procurar comida e água, e eu vou seguir ali. Então Jesus se distanciou dos discípulos e foi até um local. Lá estava, naquele local, uma mulher samaritana, naquele poço, com a sua bilha, tentando pegar água. E Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Aquela mulher ficou confusa, porque os samaritanos, eles eram um povo que não era aceito pelos outros, porque eles não gostavam do que acontecia lá no Templo de Jerusalém. Então, na Samaria, eles fizeram uma sinagoga que eles achavam que era o templo. E eles não iam orar lá em Jerusalém, eles oravam na Samaria. Então, era, aspas, quase que proibido alguém que não fosse samaritano falar com uma mulher samaritana. E ela disse: mas como? Tu não és samaritano? Como é que fala comigo? Aí Jesus disse: porque eu vou lhe dar a água que te dessedentará. Aquela mulher não entendeu.
Ela disse: Senhor, eu tenho a água aqui. O senhor quer um pouco de água? Eu pego a água. Ele disse: não, não é dessa água que eu estou falando. Quando ele disse que não é dessa água, a mulher disse: ah, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus disse para ela: eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus revelou para aquela mulher samaritana que ele era o Messias. E aquela mulher ficou tão feliz com tudo que Jesus falou com ela acreditou, e ela voltou para a sua casa, para os seus irmãos, e naquela comunidade, aqueles samaritanos passaram a seguir Jesus, e aquela mulher passou a seguir Jesus. É muito interessante nós estudarmos tudo que está exposto, né, nos evangelhos, e nós pudermos tirar o véu da letra. O que quer dizer isso? É aprender a desmitificar o que foi escrito, das vezes de uma tradução errônea, não é? Porque foi escrito primeiro em aramaico, depois passou para grego e depois foi traduzindo para nós, né? Então, nós vamos entender que o tempo é como um patrimônio divino do Espírito. Ele renova as nossas inquietações. Então, se outra encarnação nós não gostávamos de estudar sobre Jesus, hoje nós amamos. No sentido de aclarar justamente o caminho, o nosso caminho das experiências humanas. Então, as raças, as etnias se substituem, as gerações continuam fases de aprendizado. Então, nós vamos sempre nos iluminar com o determinismo do amor, do bem, que é a lei de todo o universo. A alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida maior, melhor. Nós estamos vendo agora, nesse momento, o nosso estado do Rio de Janeiro, com muitos problemas na nossa querida Petrópolis. Nós já tivemos isso em Minas Gerais, em São Paulo. São dificuldades, são experiências, mas são perdas e ganhos. Nós vamos ver que muitas vezes essas catástrofes, elas são necessárias, mas o poder público não toma conta daquilo que ele precisa tomar. Então, muitas vezes, as cidades, os municípios, os locais não são preservados para evitar essas catástrofes. Mas, voltando para esse amor, tudo passou no planeta, menos Jesus. Jesus foi tão importante que dividiu o nosso tempo, e antes dele e depois dele. Ele fez uma caminhada maravilhosa, objetivando a ajuda universal. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, da justiça, da fraternidade e da misericórdia. E nós vamos ver isso no que nós chamamos na Gênese planetária, no livro A Caminho da Luz, quando o Espírito Emmanuel nos fala que existe, naquela época, uma comunidade de espíritos puros, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida. E essa comunidade é belíssima e faz parte dela Jesus. Já fazia parte dela Jesus há 5 bilhões de anos atrás. Então, nessa comunhão, nessa computação de valores cósmicos, né? A misericórdia do Cristo, de Jesus, desse Espírito puro, é uma beleza, porque organizou a vida no planeta, criou as vistas de Deus, o porvir de todos os seres, engendrou, colocou num plano as linhas de progresso da humanidade.
E o verbo, na criação divina, se fez verbo. Foi o que nós começamos com João, capítulo 1. O verbo se fez carne. Então a ciência do mundo, nos diz Emmanuel, não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias da organização do globo terrestre. Mas nós vimos este Cristo descer à Terra, ampliando os espaços ilimitados, trazendo o seu amor. É o nosso Cristo cósmico. Nós estamos quase finalizando a nossa fala com muita felicidade, com muita alegria de podermos estar aqui juntos. Nós vamos fazer algumas reflexões. Nesse momento de dor que o planeta passa, da pandemia, da perda de bens materiais, da perda de entes queridos, existem muitos choros, as lágrimas. Numa reflexão sobre a lágrima, nós gostaríamos de dizer que é o líquido mais caro do mundo, porque é 1% água e 99% sentimentos. É muito sentimento, meus amigos. Por isso, ao encerrar esse Cristo planetário, vamos absorver um pouco desse conhecimento crístico, vamos colocar, sintetizando a nossa fala, esse Cristo nos nossos sentimentos. Vamos pensar muito antes de falar, antes que a nossa fala, o nosso verbo, possa agredir alguém, porque ela é muito cara, meus amigos. Numa outra reflexão, nós queremos falar que lá atrás nós competimos, nós brigamos, mas agora nós temos que aprender a cooperar. A vida não é competição, a vida é cooperação. Cooperando uns com os outros, formamos o que o Evangelho nos mostra, um feixe de varas, um conjunto de seres, porque nós, meus amigos, nós estamos em rede no cosmo, no nosso sistema solar, no planeta Terra, na nossa casa planetária, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós somos um feixe de varas. Vamos tentar fazer com que esse feixe fique forte, que o vento não nos derrube, que a tempestade não assole os nossos melhores sentimentos. Por isso, nós vamos falar da gentileza em dar-se, dar uma flor, dar um sorriso, dar um carinho, dar uma palavra de conforto, dar um abraço. Quando você receber uma semente de gentileza, floresça. Quando alguém for gentil conosco, que possamos florescer, dar frutos. E aquela semente de gentileza que germinou em nós, que nós possamos oferecer flores de reciprocidade, devolvendo, não para a pessoa que nos deu, porque se ela já deu, ela não precisa receber para as outras pessoas que estejam perto de nós. O nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, numa das falas mais belas que ele tem, ele diz para nós: de que vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras? Nós aprendemos no Evangelho de Jesus, no nosso Livro dos Espíritos, do nosso querido Allan Kardec, que na realidade nós temos duas asas. A asa do conhecimento e a asa do amor. A asa do conhecimento vem antes. Mas sozinha essa asa, nós ficamos cruéis. Nós até podemos ficar sádicos. É preciso
que a asa do amor venha contemplando, venha abraçando a asa do conhecimento, senão nós permanecemos às escuras. E eu vou falar de uma coisa que todo mundo gosta de ouvir. Nós vamos falar de Francisco Cândido Xavier. Ele nos disse uma frase linda que eu vou dividir com vocês. Ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras. Ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Quer dizer, como nós podemos ter saúde física e mental se guardamos dentro de nós a mágoa, se nós não perdoamos aquele que foi insensato conosco, que falou coisas rudes? A Amélia Rodrigues vai dizer que com certeza ele estava doente. Que nós não possamos ficar tristes, né, com as coisas que nos acontecem. Se por acaso não conseguirmos, que fiquemos tristes, mas possamos caminhar com o Evangelho de Jesus e dizer, imagine Jesus, que era um espírito puro, quantas coisas fizeram a ele, um julgamento infame, uma coroação com coroas de espinhos, cheios de ódio e de veneno, ainda crucificado na cruz com 2 ladrões, e nos perdoou. Claro que ele é um espírito puro, mas ele chegou para nós como verbo, como nos disse João no capítulo 1, para que nós pudéssemos ver de perto que o nosso caminhar vai nos levar nos mundos superiores, mundos, como nos diz Allan Kardec, de regeneração, mundos ditosos de divinos, para que sejamos um futuro Cristo, um espírito puro, para poder, em outros mundos, levar a palavra de Deus. Então, o nosso codificador Allan Kardec, vou terminar com o nosso codificador Allan Kardec, nessas pequenas vivências, nessas pequenas experiências. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Mas ele não termina aí, mas ele diz, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Como fazer a caridade, meus amigos? Será que a caridade é só doar dos bens materiais? Não. A caridade, muitos de nós já aprendemos. Fazemos pouquinho, somos tímidos ainda. É uma palavra de consolo, é um recado, é um abraço, não se envaidecer quando o outro nos faz um elogio e não ficarmos coléricos quando alguém diz a verdade para nós. Então, o servir quer dizer permitir que o amor que existe em nós se movimente até o outro. Mas para fechar a nossa fala, nós queríamos lembrar de Maria, a mãe de Jesus. Vamos pensar nesse espírito de escola que veio de outros mundos superiores. Como ela poderia ser mãe do Messias, do nosso planeta? Como ela poderia ser mãe de alguém se não fosse muito, muito superior? José, como poderia José ser pai? Como poderia José criar, ensinar a Jesus se não fosse também um espírito muito elevado? Mas Maria, para nós, ela é especialíssima, porque, meus amigos, ela traz na sua alma o carisma de mãe. E quando Jesus na cruz falou para João, aquele João que depois se tornou o evangelista, olha, João, eis aí a tua mãe. Para Maria disse, mulher, mas mulher no sentido doce, mulher, eis aí teu filho, ou seja,
Você, mulher, não é só a minha mãe que me deu a vida. Você é mãe de toda a humanidade. Você é mãe de João, de toda a humanidade da terra. Porque se você é minha mãe, eu sou governador da terra, você é a mãe de todos os que nascerem no planeta Terra. Então vamos pedir a Maria, que Maria possa, nos dias de choro, que as nossas lágrimas é 1% água e 99% de sentimentos, que Maria possa nos abraçar em espírito com a sua coorte de espíritos que vem em roupagem feminina, aliviar os lares do planeta. Nesta hora de angústias, em que as nações, mais uma vez, buscam a belicosidade para chegar a um consenso egóico de poder, nós precisamos orar para Maria, que Maria possa, com o seu véu de misericórdia e de amor, vestir este planeta de luz, que é o planeta Terra. E que nós possamos entender que o Brasil ainda não é, mas vai ser, com certeza, um belo coração do mundo, pátria do Evangelho. O que isso quer dizer? Coração do mundo, ele já é. Porque aqui nós recebemos os náufragos de outras pátrias em várias reencarnações, como muitos de nós que já vivemos em outros lugares, não somos sempre brasileiros, nem sabemos se vamos voltar numa próxima reencarnação a nascer no Brasil. Muitos de nós estudamos para podermos levar os conhecimentos para outras pátrias que nem existem o Evangelho de Jesus. Mas com certeza ele vai ser coração do mundo, porque abriga a todos nós. E vai ser a pátria do Evangelho, porque nós vamos ficar evangelizados quando seguirmos o caminho do Cristo no seu aprisco para as noites frias, mas também para aquele sol brilhante nas caminhadas, como ele fazia no Rio Jordão, de norte a sul. E lá naquele lago de Genezaré ou de Tiberíades, ele cantava o verbo que trouxera, o verbo limpo, claro de amor. E falava das necessidades do povo, falava para aqueles homens, para aquelas mulheres oprimidas, analfabetos. Porque os oprimidos eram as almas mais queridas de Jesus, porque ninguém olha pelos oprimidos. Agora nós estamos despertando para tal. Por isso, meus amigos queridos, foram minutos de saúde mental, de esperança e de paz que passamos juntos. Agradeço bastante, muito, essa conexão cósmica que nós estamos fazendo neste momento. Que essas vibrações dúlcidas que estão enternecendo os nossos lares possam ser utilizadas por nós como saúde física, mental. Então, por isso que agradecemos ao Geral, a esse espírito André Luiz, que nós amamos com muito agradecimento, e a todos os espíritos desse grupo Espírita André Luiz. Muita paz e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Paz e bem, franciscanos. Até a volta.